Oi, tudo bem? Graças a Deus, hoje com mais um estudo do Santuário, a Festa da Expiação, que vamos estudar hoje, a sexta festa, a mais importante delas. Nos estudos anteriores, vimos que as festas do santuário era a primeira, a Páscoa, a segunda, Pães Asmos, a terceira, as Primícias, e a quarta, Pentecostes, e a quinta, Trombetas. E hoje vamos estudar a sexta festa, a da expiação, e a última festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, no próximo vídeo. Não perca! Hoje vamos estudar a sexta festa, o dia da expiação. Vamos conhecê-la como ela era historicamente e depois estudaremos o seu significado para o tempo presente. O estudo do santuário é onde você vê a história e dessa história você tira os seus ensinamentos na forma de parábola. Toda a história do santuário, todos os seus elementos são simbólicos para mostrar às pessoas de forma simbólica o plano de Deus para salvar seu povo. Então, o que ocorreu ali no santuário terrestre foi importante para os israelitas e também é importante para nós hoje. Quem acompanha o santuário terrestre acompanha pela fé os caminhos, a obra de Jesus desde quando veio à terra até no céu, no santuário celestial, que é o verdadeiro. Como está descrito em Hebreus capítulo 9, verso 24. O santuário terrestre é só um exemplo e sombra das coisas celestiais. Você pode ver também em Hebreus capítulo 8, verso 5, ou seja, do santuário celestial, ao qual Jesus entrou e não no santuário feito por homens. O santuário celestial é maior, é perfeito e foi feito por Deus. Sangue de bodes, cordeiros, touros era pouco para o santuário celestial. Precisava de um sacrifício maior, o sangue de Cristo, que era sem pecado. O santuário terrestre Deus deixou como um registro, um modelo, para conhecermos o santuário celestial e entendermos qual é o seu objetivo. E o seu objetivo é um plano de salvação para o seu povo. Então, precisamos entender as figuras e símbolos do santuário terrestre, o que era feito lá e para que servia. Mas antes de iniciar o estudo, como de costume, te convido a fazer uma breve oração comigo. Então, oremos. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um estudo aqui a ser feito sobre o santuário que o Senhor deixou para nós como modelo para conhecermos o seu plano de salvação para nós. Hoje, Pai, faremos o estudo mais importante para nós, que é a festa da expiação, onde o Senhor purificava seu povo e hoje está aí no céu como nosso sumo sacerdote, avaliando o seu povo, os seus filhos, Senhor. Nomes estão sendo escritos no livro da vida e nomes, infelizmente, estão sendo riscados do teu livro. Então, Pai, te rogamos o seu Espírito Santo para que hoje possamos fazer este estudo do dia da expiação e que possamos compreender, Pai, com clareza o teu plano para nos salvar e assim possamos hoje analisar a nossa vida e colocar a nossa vida em conformidade com a sua vontade, Senhor, para que um dia possamos estar juntos na terra prometida que o Senhor nos prometeu. Isto te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. No livro de Levítico, no capítulo 4, do verso 2 ao 7, vocês vão notar que caso a pessoa pecasse, levaria um novilho, caso ser um sacerdote, até o santuário, lá no pátio onde estava o altar de sacrifício. Então ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava seus pecados e degolava. Então, para a pessoa obter o perdão, teria de haver a morte, pois o salário do pecado é a morte, como está descrito em Romanos capítulo 6, 23. Então, Deus faz esse plano para que seu povo não tenha que pagar esse salário, que é a morte eterna,
o animal ali deveria ser sadio, sem defeito e era inocente. Ele recebia o pecado da pessoa e pagava com seu sangue sua morte no lugar da pessoa. Esse era o plano de Deus para salvar seu povo até a vinda de Jesus. Depois que Jesus viesse e morresse, pagando com seu sangue, nossa dívida não seria mais preciso fazer sacrifícios de animais. Pois como disse João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquela lei de Deus teria seu fim, como diz em Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. As pessoas antes de Jesus vir, tinham pela fé que o sangue daquele cordeiro que elas matavam ali, eram perdoados pelos seus pecados. Hoje, todo aquele que crê tem a fé que o sangue de Jesus foi derramado para o perdão de nossos pecados, esse será perdoado, assim como era no passado. Com a morte do verdadeiro Cordeiro de Deus, essa lei de sacrificar animais teve seu fim. Esse plano de Deus para salvar seu povo, e tão justo que ele não obriga a ninguém a ser salvo. A pessoa escolhe por levar o cordeiro e matá-lo, com fé de ser perdoada, e assim salva da morte eterna, no caso do passado. Também hoje, a pessoa escolhe ter fé ou não em Jesus como seu Salvador. Deus não quer ninguém obrigado a ir até Ele, mas por amor. E como demonstrar amor a Jesus? Pelo seu sacrifício, somente pela fé? Jesus responde: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e pertenço e permaneço no seu amor. A demonstração do amor: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Também vocês podem ver na primeira carta de João, lá no capítulo 2, verso 3 ao 5, aquele que diz que conhece Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, é bem claro, este é mentiroso e nele não está a verdade. Também no verso 6, diz que devemos andar como Jesus andou. Então, a pergunta que devemos fazer é como Jesus andou. Jesus guardou os mandamentos de Deus? Inclusive o quarto mandamento, o sábado, que muitos acreditam ter sido abolido? Reflita, meu querido. Então vimos que assim como o cordeiro sem defeito, sem culpa, era morto no lugar da pessoa, assim foi Jesus, que era sem defeito, sem pecado e sem culpa. Recebeu nossos pecados e morreu por nós. Sabemos que o pecado separa Deus da pessoa. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Nesta hora, Jesus estava recebendo nossos pecados e se sentiu a separação entre ele e Deus. Porque, como vimos, o pecado nos separa de Deus. E Jesus estava recebendo muito pecado naquele momento. Imagina, da humanidade toda. Então, a pessoa que pecasse, que transgredisse a lei de Deus, os seus mandamentos, tinha que ir no santuário fazer os sacrifícios e demonstrar arrependimento. Como? Não transgredindo a lei de Deus de novo. Tinha o pecador que ir ao santuário, fazer os sacrifícios e demonstrar arrependimento. E como mostrava arrependimento? Não transgredindo a lei de Deus de novo, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Por isso, só uma vez ao ano é que Deus purificava o santuário, dava o perdão para o povo, no dia da expiação. O pecador, então, tinha o ano todo para demonstrar arrependimento. Voltemos lá em Levítico capítulo 4 e observem, lá no verso 5 ao 7, o seguinte. Então o sacerdote tinha que pegar o sangue que era derramado no altar e aspergir no véu do santuário.
Então, o pecado da pessoa era transferido simbolicamente para o animal e do animal para o véu do santuário. O sangue no véu era como um registro do pecado e ficava ali no véu registrado até o dia da expiação. Imagine quantas vítimas eram sacrificadas em um ano. Quanto sangue no véu! O véu ficava imundo, muito sujo. O santuário ia acumulando os pecados do povo o ano todo. Isso para mostrar ao povo o quanto o pecado é imundo, sujo e horrível. Então o santuário precisava ser purificado, limpo de tanta imundície de pecados. Em Hebreus capítulo 9, versos 6 e 7, os sacerdotes cumpriam os serviços no lugar santo. Era uma vez no ano que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. No dia da expiação, o povo ficava sabendo se os sacrifícios que eles fizeram durante o ano foram aceitos ou não por Deus. Então era um dia de aflição, angústia, pois só estariam em paz quando soubessem que Deus haveria perdoado. Em Levítico 23, do verso 26 e 27, mostra o dia da expiação. Era no dia 10 do 7º mês, lembra? 10 dias depois da festa das trombetas. O povo era convocado, se reuniam e em demonstração de arrependimento o povo deviam ficar aflitos, angustiados e apresentavam ofertas ao Senhor. No verso 28, pode olhar aí, veja, não trabalharia nesse dia. O dia da expiação era chamado de sábado, um dia de descanso, começava à tarde até a outra tarde. A diferença do sábado do Senhor, o sábado semanal, o 7º dia, esse sábado era uma vez no ano, não caía sempre no sábado, podia cair em qualquer dia da semana. E quando caía no sábado, era chamado de grande sábado, era como um feriado, podia cair em qualquer dia. E Deus o chamava de vosso sábado. Repare como Deus chama o seu sábado do 7º dia semanal. Em Ezequiel 20:20, ele diz, meu sábado. Em Êxodo 20, verso 10 também, Deus diz, este sábado é do Senhor. O 7º dia é o dia do Senhor. Enquanto aquele sábado da festa, Deus dizia que era um sábado vosso, ou seja, de vocês, israelitas. Este sábado é de vocês. Vejam em Levítico novamente, no capítulo 23, no verso 38, Deus diz, além dos sábados do Senhor, vós terás estas festas também chamadas de sábado. No verso 37, Deus diz, essas festas são solenes do Senhor. Deus diz, estas são as solenidades do Senhor. Por que estas festas do santuário eram chamadas de sábados? Primeiro, porque estas festas tinham a mesma santidade do sábado. Como vocês veem, Levítico 23:4, santas são, e veja como era parecido com o sábado do Senhor. Primeiro, era o dia santo, em Levítico 23:4. Segundo, era o dia de se reunirem, santa convocação. Terceiro, nenhum trabalho fariam. E quarto, de uma tarde a outra tarde, igual ao sábado do 7º dia, era observado. No verso 29, note, a pessoa que não afligisse, não mostrasse arrependimento, profunda tristeza por seu pecado, esta seria morta. Se a pessoa não se arrepende do seu pecado, ela continua com o pecado, ficando assim longe da misericórdia de Deus. E só pelo sacrifício de Jesus, a pessoa é salva, ou seja, pela fé em Jesus e demonstração do seu arrependimento, deixando o pecado, obedecendo os mandamentos de Deus. Vamos ler em Levítico capítulo 16, vamos ler até o verso 28.
Vou colocando as imagens aqui no vídeo de cada versículo e vou explicando. Você pode também acompanhar na sua Bíblia. Do verso 1 ao 2, o lugar santíssimo não podia Arão entrar a todo instante. No verso 3, observe. No dia da expiação, Arão entrava com o sangue de um novilho para a expiação do pecado e o carneiro para o sacrifício. No verso 4, as suas vestes eram santas, deviam tomar banho antes de vesti-las, porque sua tarefa era santa, era para purificar, limpar o povo de seus pecados. Antes da expiação, os sacerdotes e Arão tinham que se separar do povo para se consagrarem, e no último dia nem dormir podia, para não ter pesadelos e se poluírem. No verso 5, note, os animais da cerimônia eram 2 cabritinhos, um carneiro, um novilho. No verso 6, este era para o pecado de Arão. No verso 7, eram 2 bodes, sendo um para o Senhor, e no verso 8, o outro para Azazel. Arão devia tirar a sorte para ver qual seria o bode do Senhor e qual seria a oferta para a expiação do pecado. Este bode do Senhor era morto. No verso 10, e o bode Azazel, o emissário, apresentará vivo e enviá-lo ao deserto, como bode emissário. Emissário significa aquele que é enviado para cumprir uma missão. Então vejamos, o bode do Senhor era morto pela mão do homem, o bode Azazel, o emissário, era solto no deserto para morrer, não pela mão humana. Vamos entender isso. No verso 11, o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote Arão. No verso 12, Arão, com um incensário cheio de incenso perfumado, ele jogava para dentro do véu. No verso 13, para cobrir o propiciatório, onde Deus apareceu, e Arão não podia ver Deus, pois isso o mataria. Entendeu? Então, no verso 14, Arão, com o sangue do novilho, borrifou no propiciatório 7 vezes. Este é para os seus pecados e sua família. No propiciatório, onde fica as tábuas da lei de Deus, aspergia o sangue lá. O sangue significava perdão por transgressão da lei, o pecado. A lei representando a justiça de Deus. No verso 15, veja, o sacrifício agora é pelo povo. 7 vezes significa completo. Uma semana completa tem 7 dias. Deus dizendo que o sacrifício tinha sido completo para apagar por completo os pecados do povo. No verso 16, o santuário e o povo deviam ser purificados. No verso 17, ninguém podia entrar no lugar santíssimo, somente Arão, o sumo sacerdote. Observe no verso 18 e 19, Arão faz a purificação. O sumo sacerdote fazia a purificação do santuário, do povo e com o bode do Senhor. E o novilho fazia a purificação dele e da sua família. Arão, o sumo sacerdote. E agora era a vez do bode emissário. No verso 20, o bode vivo. No verso 21, Arão coloca suas mãos sobre a cabeça do bode vivo. Diz, confessará, significa lançar. Arão lança sobre o bode a culpa pela origem do pecado. No verso 22, simbolicamente, o bode emissário levava os pecados e a culpa pela origem do pecado para fora dali. Emissário significa aquele que é enviado a cumprir uma missão. Verso 23, depois, Arão tira suas vestes e se banha ali no lugar santo. Verso 24 e 25, Arão veste suas vestes para o sacrifício do povo e dele. Então, no verso 26, aquele que levou o bode emissário, antes de entrar no arraial, devia lavar suas vestes e tomar banho. No verso 27 e 28, a pele do animal, a carne, tudo ali
Tudo até o seu esterco era queimado, e devia tomar banho a pessoa que queimou o sacrifício, pois era purificação dos pecados, e eles ficavam limpos dos pecados. Então vamos entender tudo isso. Durante todos os dias do ano, as pessoas levavam para o santuário seus animais e sacrificavam ali. De maneira simbólica, transferia para o animal os seus pecados. O trabalho do sacerdote era pegar o sangue derramado ali no altar e aspergir no véu. Assim, transferia o pecado para o santuário como um registro do pecado. Então, o santuário ficava acumulado de muitos pecados durante o ano. Então, no dia da expiação, era purificado o santuário e o povo. Então, no dia 10 do mês 7, setembro ou outubro, agora com a mudança do calendário, era a cerimônia de purificação do povo e do santuário que ficava acumulados durante o ano todo. O dia da expiação era para o povo israelita o dia do julgamento de Deus, onde, por meio do ministério sacerdotal, Deus julgava seu povo, dava sua decisão se estavam perdoados ou não, se os sacrifícios foram aceitos ou não. Era o dia mais importante para o povo de Israel. Arão sacrificava um novilho para os seus pecados e sua família, pegava o sangue e pingava no propiciatório 7 vezes. Segundo, Arão sacrificava o bode para o Senhor, para o pecado do povo, levava o sangue no lugar santíssimo e pingava 7 vezes no propiciatório, onde ficava as tábuas da lei, simbolizando a justiça de Deus. Observe em Tiago 2, 11, 12, diz que seremos julgados pela lei. E por último, pegava um bode vivo, emissário, ao qual sua missão era levar os pecados para fora dali. Arão transferia os pecados para o bode, que era solto no deserto para morrer sem a mão humana, diferente do bode do Senhor, que era morto pela mão do homem. As vestes do sumo sacerdote eram santas, e Arão devia estar bem limpo para fazer a limpeza dos pecados do povo. Depois, Arão retirava sua roupa, porque a roupa era a representação do seu ofício, dizendo: acabou a cerimônia, está feito a purificação, a expiação. Então Arão dizia ao povo: estamos reconciliados com Deus. Então, o que significava estas cerimônias? Em Hebreus capítulo 9, do verso 23, vamos ler até o 28. No verso 23, assim como o santuário terrestre era purificado, também o santuário celestial também deveria ser purificado, mas com sacrifícios melhores, claro. No verso 24, por isso Cristo não entrou no santuário terrestre feito pelo homem, mas no verdadeiro santuário feito por Deus no céu. Agora Jesus está diante de Deus como nosso sumo sacerdote para fazer a expiação, a purificação de nós. No verso 25, não igual era o santuário terrestre, onde o sacerdote fazia de ano em ano a purificação, com sangue de animais, mas Jesus, com seu próprio sangue, uma vez por todas, acabou com o pecado com o seu sacrifício. Verso 27, assim, quando a pessoa morre, em seguida julgada. 28, Cristo para tirar os pecados de muitos, fazendo purificação. Jesus virá pela segunda vez para os que esperam a salvação, a purificação de seus pecados. Deus diz quando começaria essa purificação. Veja lá em Daniel, capítulo 8, verso 14, 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Lá em Daniel, capítulo 7, verso 9 ao 13, Daniel teve a visão do julgamento de Deus e abriram-se os livros. Antes de Jesus voltar e fazer o julgamento, o juízo, a partir dos livros de registros. Em Isaías 65, no verso 6 e 7, Deus diz: está escrito, as vossas iniquidades diante de Deus têm livros de registros
de todas as iniquidades das pessoas. Iniquidade significa pecados não arrependidos, ato de transgredir a lei. Deus só perdoará, dará a sua recompensa, dependendo do que está escrito ali nos registros. Jesus já está fazendo a expiação, estão sendo avaliados, nomes são aceitos e nomes são riscados do livro da vida. Deus dá a Jesus todo o juízo, o julgamento. Jesus é o nosso juiz, como está descrito em João 5:22. O julgamento começa primeiro pelo povo de Deus, pode ver lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Ou seja, os que morreram em Cristo, Hebreus 9:27. Como Abel foi o primeiro justo a morrer, começou então o julgamento por Abel a ser avaliado no tribunal de Cristo. Quando Jesus voltar, já terá feito a expiação. Quando Jesus voltar, quem é justo, quem é injusto, é injusto. Em Apocalipse 22, verso 11 e 12, vocês podem ver, pois já foram avaliados. Então, no dia do julgamento de Deus, Jesus já dará a sua recompensa conforme as suas obras, lá em 2 Coríntios 5:10. Assim como era no santuário terrestre no dia da expiação, julgamento do povo, Deus dizia ao sumo sacerdote quem foi perdoado e quem não foi. Durante o ano, Deus já avaliava, via seus sacrifícios, se tinham fé em Jesus, porque os sacrifícios representavam simbolicamente a Jesus, e se tinham arrependido por seus pecados, não transgredindo a sua lei, arrependidos. Quando Jesus voltar, a porta da graça já estará fechada, Jesus já terá retirado sua roupa de sumo sacerdote e terá dito: acabou a intercessão, já estão todos avaliados. Os que tiverem no livro da vida terá a sua recompensa da vida eterna, os que foram riscados do livro para a morte eterna. Quando Jesus terminar sua intercessão, a porta estiver fechada, segundo Daniel 12, do verso 1 ao 2, diz que haveria um tempo de angústia. Somente os que estiverem escritos no livro da vida, ou seja, o povo de Deus, será protegidos. Jesus volta sem a roupa de sumo sacerdote, pois receberá a coroa de reis dos reis. O bode do Senhor simbolizava Cristo e o seu sacrifício em favor da humanidade. Ele foi morto pela mão do homem. O bode do Senhor era morto e seu sangue purificava os pecados do povo. Lembra? Então, o bode emissário, ele simbolizava Satanás, que levará os pecados à culpa de sua origem. Assim como o bode emissário era solto no deserto, Satanás também será solto no abismo, que significa terra desolada, deserta, como está descrito em Apocalipse 20, do verso 1 ao 3. Assim como o bode emissário era solto no deserto, esperava sua morte, não pela mão humana. Assim será Satanás solto numa terra deserta, esperando sua morte, não pela mão humana, mas por Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 7, Satanás é solto. No verso 9, desce fogo do céu e o devorou. Aí no verso 10, foi lançado para a morte eterna. Então, como vocês podem ver, mais uma festa se cumprindo em nossos dias. Estamos na profecia da sexta festa, a festa da expiação. Hoje Jesus está no santuário celestial, avaliando, nomes estão sendo aceitos para o seu reino e nomes estão sendo riscados para a morte eterna. Então, façam uma alta avaliação da sua vida, coloquem sua vida em ordem com Deus, porque como vimos, Jesus está próximo o dia do seu juízo, do julgamento. E não queira, meu irmão, estar fora do reino que Deus tem preparado para você.
No próximo estudo, vamos estudar a última festa, a sétima festa, a festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das cabanas. Esta é uma festa linda demais, vocês vão ficar muito maravilhados ao estudá-la. Ela representa a volta de Jesus, a sétima festa, assim como eu creio que no sétimo milênio, agora, já estamos finalizando os 6.000 anos de pecado. Creio que no sétimo milênio, agora chegando, iremos participar já da última festa, a sétima festa do Tabernáculos, a volta de Jesus, que dará recompensa ao povo de Deus. Se vocês não viram o estudo dos 6.000 anos, vejam, tem a primeira parte e a segunda parte, para vocês entenderem que assim como estamos na sexta festa da profecia aí, sendo cumprida através das festas do santuário, estamos também no sexto selo de Deus, do Apocalipse, e no final dos 6.000 anos. Deus deixa as revelações do princípio, do meio e do fim. Então, façam o estudo completo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.